Olá, bem-vindos, muito bem-vindos. Salve, salve, amigos e amigas do Papo de Serviço. Esse é um canal de podcast que pretende e faz conversar sobre serviços. Serviços de um modo geral e nos seus vários aspectos, esse amplo universo. Serviço como gestão de serviços, custos dos serviços, tendências dos mercados, dos vários tipos de serviços. E eu queria, antes de mais nada, pedir a vocês, amigos e amigas, que, primeiro, deem um like, é importante para nós. E segundo, que se inscrevam, que apertem o sininho, porque assim vocês se mantêm atualizados sobre as coisas que vão acontecendo aqui e sobre os nossos próximos convidados. É importante também. As duas coisas são importantes, ok? Frederico, você quer chamar o nosso Vou chamar convidado para se incluir no nosso papo? O papo vai chamar o Papa. O Papa dos shoppings do Brasil. O cara é o Newton Almeida. Hoje ele é consultor, mas ele viveu intensamente toda essa epopeia que foram as implantações dos diversos shoppings no Brasil inteiro. Ele é do tempo que havia 10 operadoras de shopping no Brasil. Hoje só são 3. Eu vou pedir para ele falar bastante a respeito disso. Newton Almeida, com vocês. Maravilha. Muito obrigado. Ô, Newton, eu posso antes de você começar, Claro. eu posso só matar uma curiosidade. Claro. Porque eu me lembro, quando eu era criança, eu passava com meu pai por Botafogo, a caminho de Copacabana, e pouco antes do túnel, ele apontava para mim para um prédio em construção. E ele dizia, olha, esse aqui é o primeiro shopping do Brasil. E eu olhava para o prédio e falava, cara, shopping no Brasil. Passei minha vida toda acreditando nisso. E não é, né? Não é. A gente acredita no pai, mas não é. Não é. Na verdade, muito obrigado, Fred e Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui. E realmente eu passei mais de 2 décadas, mais de 20 anos, só com shopping center, né? Na área de varejo de shopping center. E mais de 40 anos em segurança e gestão de segurança. Mas respondendo a sua pergunta, não foi esse shopping. Na verdade, existe uma polêmica, mas eu posso com certeza dizer que os shoppings iniciaram com o nome de shopping center nos anos 60. Eles foram rotulados, hein? Exatamente. Já havia alguma estrutura. Eles eram o que a gente tinha na nossa época, as galerias. Comerciais. As galerias comerciais, várias lojas. Exatamente. E aí, até por uma questão de você começar a valorizar, e não foi ruim, não, foi bom porque despertou o interesse de se trazer o conceito de shopping center para o Brasil. Mas ele começou nos anos 60, no início dos anos 60, e aí existe a polêmica de ser um diz que foi no Rio de Janeiro, no Meia, e outros dizem que foi em Recife, né? Essa rotulação. Esse é o primeiro shopping center. Então, mas se você procurar, você vai para esse do Rio mesmo. Mas na grande verdade, não sei se ele existe até hoje, tá? Existe, tá lá. Mas ele era uma galeria. Só fecharam depois a porta pro lado de fora, mas ele era uma galeria. Então a entrada da galeria foi fechada e virou um shopping center. Mas o shopping como a gente conhece hoje, ele começou nos anos 70. O shopping como a gente conhece ele hoje, num empreendimento e nos conceitos, digamos, de negócios, como a gente conhece hoje, eles começaram nos anos 70. E começou alguns em Porto Alegre, em Brasília, né? Era importante à época se investir no início dos anos 70. Brasília começou 63, 64. Não, Brasília é de 59. Mas a fundação, eu acho que era 63. 59. 59? Enfim, nessa época, que é o início dos anos 60, da inauguração de Brasília, tinha tendência de se investir ali. Sim. E aí uma grande empresa construiu um dos primeiros shoppings
Curioso. dentro de Brasília. Mas esse que você está falando, não foi. Ele é muito antigo. E é da minha época também, de criança. Mas ele é mais novo, o Pois. conceito dele. E o primeiro, o shopping, tal como a gente conhece hoje, isso é um shopping center. Esse primeiro, qual foi no Brasil? Existem 2 shoppings que eu gosto muito, e eu já fui. Aí eu vou me dar o direito de dar o nome. Por conta de já ter gerido. Foi em 1972 o Shopping Conjunto Nacional. Sim. Em Brasília. Em Brasília. Brasília. Shopping Conjunto Nacional é um shopping gigante, Não conheço. muito grande. Ele fica perto da rodoviária. Eu, quando trabalhei numa grande administradora de shopping center, a qual administrava esse shopping, eu era o responsável corporativo por esse shopping. E ele realmente foi um dos primeiros. Teve também na era da Iguatemi. A Iguatemi também é uma empresa que ela é muito antiga, né? Você sabe de cabeça as 10 do seu tempo? Não. Não, é difícil pra caramba. As 10 administradoras? É. Não. Isso foi uma Mas era autofagia que muito- aconteceu, Newton? Então, as construtoras, principalmente, começaram a gerir imóveis. Eles construíam e geriam. Uhum. Começou assim. Então, no caso do Conjunto Nacional, foi construído por essa grande administradora de shopping center, na qual eu trabalhei mais de 20 anos, e ele construiu e geriu. E eles também foram, de repente ainda são, como eu já saí há algum tempo, eles eram proprietários de 50% de Porto Alegre. Do Iguatemi de Porto Alegre. Sim. Embora eu não fosse responsável pela gestão do shopping, na época, fosse da Iguatemi, Sim. né? Uhum. E um grande amigo meu. Mas não existiam muitos. Elas mudaram de nome também, né? Sim. Eles mudaram de Porque nome. havia novos investidores, né? E aí trocavam, assimilavam novos nomes, né? Exatamente. Muitas das vezes não tinha a pessoa jurídica da administradora. Não existia da administradora de shopping center. Então, existia a construtora. Então, você tinha a construtora que construía, mas quem geria? Aí, essa construtora, ela criava uma nova empresa para gerir. Isso Aí aconteceu, nascia a administradora de shopping center. aconteceu uma autofagia, né? Porque os shoppings eram em número, num determinado momento, exatamente os mesmos, mas as operadoras foram se incorporando. É isso mesmo ou não? Exatamente. Com Mas os bancos não aconteceu a mesma coisa? Acho que é um paralelo eu não, dos bancos, né? aconteceu a mesma coisa, eu não sei se o motivo foi o mesmo. E aí eu vou aproveitar sim. o seu gancho. Isso. Queria que Que você é um- falasse desse motivo. Eu ia te Que perguntar é, sobre isso. que é uma pergunta interessante. Nos anos 80, existiam cerca de 2.500 shopping centers, empreendimentos comerciais nos Estados Unidos. 2.500. Em março de 2024, que é o último dado que eu tenho, são Notícia. 700. Opa. Nos Estados Unidos. Opa. De 2.500, caiu para 700. Newton, inclusive existem os shoppings fantasmas. Eu visitei um, dá Você uma visitou? dor no peito. É, Você entrar num shopping center fechado. sim. Imagino. Que é muito diferente de um shopping center fechado, mas, digamos assim, porque shopping não fecha, né? Mas vazio, sem as lojas todas Sim, as trancadas, lojas sem nada. É fechadas. muito ruim. Então, o que aconteceu lá? Rapidamente. Essa crise do varejo de shopping center nos Estados Unidos, ele começou em 2008, com a crise econômica de 2008. Sim. Muitas lojas, muito comércio, muitos empresários não aguentaram a crise e fecharam. Uhum. Lembra, quem conhece, principalmente o sudeste americano, vamos falar ali da Flórida, de Uhum. Virgínia, Carolina do Sul, essa região, uma loja X, normalmente ela está em todos os shopping centers daquela administradora.
Então, veja, uma administradora como... Eu vou citar um nome porque é uma grande administradora, eu tenho uma admiração por ela, que se chama Simon. A Simon, ela tem muito... Ela tem shopping nos Estados Unidos inteiro. Mas o shopping, quem vai muito a Orlando, a Miami, vê muito shopping da Simon, que são os open malls. Pois bem, se você entra num shopping da Simon e vê uma loja X, você pode entrar em qualquer outro shopping da Simon que aquela loja vai estar lá. Porque é uma negociação corporativa. Eu, dono da loja XPTO, vou lá e falo, olha, eu quero entrar na Simon. Eu vou entrar em toda a Simon, se eu quiser ou se eu puder. Então imagina, se essa loja XPTO que eu inventei aqui fechar, ela não fecha só num shopping. Ela fecha em 75 shoppings, em 100 shoppings. Entendido. Isso é decorrência da quebra geral lá do Começou- Lehman Brothers? Sim, começou em 2008. Eu acho, aí é muito pessoal, que a pá de cal foi a pandemia. Que tirou o consumidor da loja e botou ele muito mais na internet, E no aí- delivery. Mais pra frente a gente pode conversar, É. se der tempo, né? Queria- É sobre essa mudança do conceito perfil, de shopping De center. perfil de É, consumo. Isso É, eu queria. Isso é uma outra coisa. Mas, veja, Mas você deu um número americano, né? Mas eu tô te Uhum. interrompendo pra Não, cacete aqui. não, mas não. Você deu um número 639 americano. no Mas e o Brasil. número brasileiro? Existiu essa? 630, não. Aí que eu quero, onde então. eu quero chegar. Então as Hoje, razões dele não foram São as nossas. diferentes. Por quê? O consumo nos Estados Unidos era muito maior do que o nosso. Tá. A demanda deles diminuiu muito. A Sim. nossa demanda, ela caiu, mas ela caiu temporariamente. E existia nos Estados Unidos um consumo exacerbado. É uma nova realidade. No Brasil, nós tivemos, só que a gente tinha demanda para segurar. Tá certo? Porém, para chegar naquela pergunta que você fez da fusão das administradoras, assim como foram dos Sim. bancos, acontece o seguinte: isso acontece muito com empresas de segurança. Não tem mais mercado para shopping center. Se eu sou uma administradora ou um empreendedor e quero aumentar, Você não vai pro shopping. não tem mais espaço para o shopping. Se eu só trabalho com shopping, só tem uma forma de eu aumentar meu portfólio. Como é? Comprando. Ok. Entendi. Então você tem Agora você é uma entendi. administradora, você é outra. Eu sou um investidor, um empreendedor. Não adianta eu construir outro, porque eu não tenho Não tem demanda demanda para isso. para isso. Mas eu quero aumentar. O que eu faço? Eu te compro. Eu não consigo mais construir. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como construir porque não tem demanda. A gente está no limite. Muita gente pergunta, por que não aumenta? Porque a gente não tem demanda. Não adianta abrir mais 10 shoppings. Então, começou a fusão. Nós tivemos uma fusão em 2020 gigante de 3 administradores de shopping center. Quanto isso? 3, foi Quando? ano passado. Ano passado. 3 administradores de shopping center, que, obviamente, uma já era maior, que era a BR Malls. Eu posso sim. falar porque Tá aí, né? público. É, É público. é público. Era a BR Malls. Já era a maior. A outra era a Sonai Sierra, que também era muito grande. E a outra foi Jesus Cristo, a mente agora Alliance. Uhum. Então a Alliance, Alliance BR Malls e Sonai Sierra se uniram, houve um acordo comercial e eles se transformaram numa empresa chamada Alus. A Alus é hoje a maior administradora, empreendedora e administradora de shopping center do país. Brasil. Do Brasil. Eu queria trazer o papo para a questão da segurança, embora a gente saiba, e você já demonstrou isso aqui, que você tem uma experiência, uma visão e uma experiência mais ampla da gestão como um todo, né? Uma maneira mais ampla, mas eu queria trazer para a conversa o tema da segurança em shopping, porque uma reflexão, quero saber se você concorda ou não com ela, porque é óbvio que a segurança é importante em qualquer tipo de negócio, é básico, é um item básico. Mas o que me parece, é isso que eu queria te ouvir, é que em se tratando de shopping,
é, é a própria essência desse tipo de negócio, porque imagino que na cabeça das pessoas, dos consumidores, o shopping representa muito isso. Quer dizer, eu vou para o shopping porque lá é um local seguro, né? Ao invés de eu ir para outro lugar, eu opto para ir para o shopping porque aquilo ali é um local que eu me sinto seguro. No momento que eu entrei ali, eu me O sinto shopping mais... transmite a Não é sensação de isso? segurança que o consumidor quer ter. E nas ruas das grandes capitais do Brasil, estou falando em termos de Brasil, ele não sente mais isso. No shopping ele sente, ele ainda sente. consegue ter essa. Se bem que alguns já começam a ter mais eventos Sim, pois é. do Aí que, mais tarde eu queria saber do que seria sobre isso, desejável. gerenciamento de riscos, de crise, de emergências em shopping. Mas esse conceito está correto? Quer dizer, essa importância que a área de segurança tem para o negócio de shopping centers? Para o cliente, sim. É. Sem dúvida. Para o cliente, essa é um dos grandes motivos. Ativação. O que acontece no mercado de quem administra, há um consenso nas áreas operacionais não Uhum. comerciais Tá. de que a área de segurança é uma área estratégica da administração de shopping center. Dentro do conjunto de facilities, a segurança é o que. Muitas das vezes ela está separada de facility. Existe um gerente de segurança e um gerente de operações. Disso eu não sabia, não. Algumas administradoras. São coisas distintas. E que eu defendo. Ah. Afinal, este profissional de segurança, ele tem muito mais condição de tratar o tema diretamente com a diretoria e presidência do que se ele tiver debaixo do de operações. Talvez isso explique, então, a preocupação e a obrigação legal de se formar o vigilante numa escola de especialização própria deles, se reciclar esse homem de 2 ou 4 em 4 anos, se eu não me engano. Cuidados que, por exemplo, você não tem com o homem da limpeza, para falar de facilities, de um shopping. Aquele piso lá é caro pra cacete. A filmagem daquele piso, a selagem daquilo, o tratamento daquele piso para mantê-lo bonitíssimo. Inclusive, como ele é. Te interrompendo, Fred, existem profissionais especializados nesse piso que você está falando. Pois é. Tá? Que eles só fazem isso. Você pode citar um aqui pra gente? Eu tenho um nome na cabeça aqui. Cita um profissional? Francisco Paulo. Francisco Santos, né? Paulo. Francisco Paulo. Francisco Paulo. O Francisco... É o mesmo que você tinha na cabeça. O Francisco Paulo é um profissional com profundo conhecimento, principalmente no tratamento do piso, em toda a área. Pois é. Eu já trabalhei com ele em uma administradora de shopping center, hoje ele é empresário e tal, mais jovem que eu, mas ele é um cara, um profissional especializado nisto. Então, inclusive, eu às vezes visitava um lugar, uma vez eu visitei uma estação de trem na Europa e o piso era um negócio assim, estação de trem, Marco. Fred, gente pra caramba. Trafegando, carrinho, malas esfregando. O piso era um absurdo de limpo e irrepreensível. Limpo e brilhoso. E brilhante. Né? Eu filmei pra mostrar, falei, chamei de Chico, né? Chico, olha este piso. Embora toda a abrasão que tenha por cima do piso se mantém com um profissional. Um piso pode levar até 10 camadas de cera. Sim. Os pisos normalmente levam 5, 6, mas podem levar. E por isso você não pode fazer uma obra ali, porque você não tem emenda. Você não tem emenda na cera. Então, se você troca, por exemplo, uma lajota, uma peça, você tem que encerar toda aquela região. Você tem que raspar toda a região e encerar tantas vezes foram até chegar. Isso me explica porque que quando eu vou a um determinado shopping da Zona Sul aqui do Rio, eu vejo os profissionais com uma haste, uma escovinha pequenininha na ponta e eles indo ali no detalhe, né? Não é uma bolinha, escova, é uma bolinha de tênis. É uma bolinha de tênis. Veja você. É uma bolinha de tênis presa numa... Ele vai lá só pra esfregar aquele pontinho ali. Exatamente porque se aquilo ali ferir
o piso, Esse é o fazia ponto. todo. Eu quis dizer que o prejuízo que pode dar a uma corporação de um shopping, um profissional mal treinado na segurança, ele não é Gigante. muito diferente do cara da limpeza e não é nada diferente do cara da brigada. E hoje são duas empresas São. completamente diferentes. Antigamente, quando eu comecei em serviços, Era em junto. terceirização, Ainda existe, né? Empresas Não, não. que não, fornecem. pelo menos no estado do Rio de Janeiro, falando pelo Rio, você não consegue trabalhar o brigadista pela empresa de segurança. Mas às vezes as empresas têm empresas diferentes. Sim, São exato. o Não, mesmo claro. empreendedor tem. São obrigados, entende, Marcos? É, Abre uma não, outra- ele abre uma outra empresa. Isso. Não, e isso a que o Newton se referiu sobre o fato de que em alguns lugares a área de segurança é destacada das demais e exige um gestor dedicado. Me lembrou, nós tivemos aqui no podcast passado, nós tivemos O um Mendonça, convidado, né? Mendonça, É. que falou sobre o estatuto que foi Marcelo Estatuto da Mendonça. Segurança. Marcelo Mendonça. É Marcelo. Marcelo Marcelo Mendonça, Mendonça. isso Conheço ele. mesmo. Ah, conhece? Ele falou sobre a A importância. nossa área é muito. É, assim, Não, acho mas está certo. É muito Acho que pequeno, né? ainda mais porque o Marcelo é mais ou menos da minha idade. É, Então a gente é ótimo profissional. Ele falou sobre o estatuto e a importância que ganha o gestor de segurança. É isso? Então, é muito em cima do que você está falando. Eu me lembrei muito desse E isso destaque. é muito mais. Eu arrisco a dizer, Fred, que a gente fala muito mais do treinamento do que o treinamento operacional do vigilante, mas do treinamento de gestão, de segurança em shopping center. Porque fazer segurança em shopping center não é o mesmo que fazer numa indústria. Não é a mesma coisa que fazer num parque de diversão ou num hospital. Sim. Tô chutando aqui, ou qualquer outro lugar. É. Você falar de segurança em shopping center, existe É muito uma específico. específica. E nos Estados Unidos, por exemplo, existem centros de formação para que eles chamam lá de security officer, que é um vigilante, específicos para shopping center. Shopping center. Esse cara, ele é exclusivo para shopping center. Tá. A trilha de treinamento, digamos assim, a grade de treinamento dele é específica para shopping center. Faz todo sentido. Então, o que acontece, eu não estou dizendo, Marcos, que seja assim que acontece na realidade. A gente vem na contramão do que eu imagino certo. Para você ver, eu acho que o que a gente chama em shopping center de fiscal de piso, que nada mais é que o porteiro, se fala aí né? Tem administradora substituindo o vigilante por esse profissional. Para quê? Para ficar mais barato. Para baratear. Em outra oportunidade, a gente pode falar o porquê dessa preocupação. As pessoas não entendem muito. Todo mundo diz shopping center é rico. Não é bem assim. Estamos falando de duas empresas distintas. O dono do shopping, o empreendedor e quem faz gestão. Um de vocês mora em prédio? Você não tem um condomínio? Ele é rico? Shopping center é um condomínio também. Ele é rico? Por comparação. Não. Perfeito. Então, as pessoas já acham, o shopping center é rico. Não. O condomínio, ele é no talo. Então, eu não estou dizendo que não se precisa economizar. Precisa sim. Mas voltando à questão da segurança. As administradoras começam a substituir o vigilante pelo fiscal de piso. Isso tem vários riscos. Primeiro, você diminui a qualidade na prestação de serviço. Esse cara não está treinado para. Ele não pode fazer algumas coisas que o vigilante está preparado para. A outra coisa ele não pode estar lá. A legislação não permite. Então, é um risco, não só operacional, mas como um risco legal. Claro. As administradoras assumem o risco.
mitigam ele com alguns artifícios. Eu não condeno as administradoras, porque eu sei, na própria pele, o que é gerir um shopping center. Mas acho que a gente precisava encontrar um meio termo. Entendi. Então, o que acontece com a segurança hoje? Eu já não tenho vigilante. Ter um funcionário orgânico próprio é caro, então eu já terceirizei. Ou seja, quando eu terceirizo a mão de obra, eu também terceirizo alguns riscos, a maioria deles. Né? Inclusive, um dos tratamentos da gestão de risco é transferir. Você pode transferir o risco, né? A gente pode assumir, você pode extinguir, você pode mitigar e você pode transferir. Quando você contrata uma terceirizada, você está transferindo, não todos, mas quase 100%. Certo? E aí eu já terceirizei, eu já pus o vigilante, eu já tirei o vigilante e coloquei o porteiro, sabe? Eu tenho supervisor, às vezes orgânico, um supervisor orgânico para ficar o dia inteiro. Para que eu preciso de um gerente destacado, exclusivo e dedicado à gestão da segurança para essa estrutura que eu falei anteriormente? Eu pego esse cara, acabo com a gerência, trago um coordenador e ponho debaixo do gerente de operações. Ele continua sendo o gestor da segurança que vai atender ao que o estatuto preconiza. Exatamente. Exatamente, porque alguém precisa ser responsável. Você tem que ter um profissional de segurança. É. E aí, o que acontece? A segurança deixa de ser estratégica. Entendi. Mas me explica melhor. Você disse Claro. assim, mas tem coisas que o shopping são muito específicas da segurança em shopping que não acontecem em outros. Você citou outros exemplos, parque de diversões, enfim. Poderia imaginar. Explica, eu fiquei curioso. Por que eu fico imaginando assim, né? Colocando no lugar de alguém que está falando de gerenciamento, está falando de segurança, está falando de gerenciamento de riscos, de emergência. Eu fico imaginando que a gama é enorme, porque vai desde um pequeno incêndio até alguma coisa de grandes proporções dentro de um shopping. O que você poderia dar um exemplo qualquer de alguma coisa que é muito específica de shopping que não acontece em outros... Numa indústria, por Numa exemplo. indústria. Suicídio. Ah, é? Procura um shopping como É local de verdade. suicídio? Isso. Por causa dos vãos De vez em quando altos, é? pinta uma né? notícia dessa. Eu nunca vi isso, não. Corretamente não é Em divulgado, Niterói já aconteceu. mas um dos riscos que a gente estuda e que a gente mitiga, que a gente treina, é o suicídio. Olha coisa. só. Nunca podia Que imaginar é o uma coisa dessa. diferente, que é o que existem outros Uhum. como problemas ligados à operação da loja, né? Então é um descumprimento da legislação. Então, uma loja que esteja fechada, ela pode ser furtada durante a noite. Então, um problema, por exemplo, de racismo, de Ah, sim, intolerância. isso é. Então, o profissional de segurança de shopping center, Fred, não estou falando só de vigilante, até o gerente, todos precisam conhecer shopping Tem que estar center. muito preparado para Até isso, o né? prestador, tá, o Imagino. Marcos? O prestador de serviço para shopping center, ele tem que conhecer shopping center. É disso que eu... Ou contrate alguém. Eu vou te passar um Conheço. número agora que talvez até você se surpreenda. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, mas só 80% deles têm até 30 mil habitantes. Um shopping gera muito mais postos de trabalho, ou em torno de 30 mil, era assim antes da pandemia e deve estar a mesma coisa, porque alguma coisa foi retomada. Quer dizer, um shopping pode congregar postos de trabalho superiores à população de 80% dos municípios do Brasil. Isso é a nossa realidade. Isso é uma verdade. É uma coisa doida. E a gente não vê o aumento da preocupação com o shopping, nem tampouco haver uma iniciativa institucional, governamental, tratando esse empregador de alta vertente com o respeito que ele tem que ter.
Você ponto. quer, Bom ponto. quando você ouve falar em iniciativas de redução dos tributos pagos por determinado segmento, nunca se fala no segmento da prestação de serviços de mão de obra, que é o baita empregador, e nem se toca em shopping, porque possivelmente há a mentalidade de que o shopping é rico, não precisa de incentivo. O que fora do Brasil é diferente. É diferente, né? Fala um O pouquinho disso pra shopping gente. é tratado. Hoje, falando numa média, um shopping emprega 1.500, em média, 1.500 empregos diretos. E 3 vezes isso, brincando, indiretos. Então, é muita coisa. Eu sempre digo que é uma cidade. Que shopping center é uma cidade. É isso. Shopping center é uma cidade, até porque Ela é do e ela tamanho não dorme, de tá? até 80% dos municípios do Brasil. E ela não dorme, tá? É. Ela não dorme, porque a É. pessoa fecha para o cliente. É. Mas para a operação, o bicho tá pegando. Tá Lá. pegando. Eu sempre digo, o touro tá balançando o chifre. O que acontece que é diferente, mas é com a questão de legislação. Não é que seja má vontade, mas é legislação. Nos Estados Unidos, eu vou te dar um exemplo. Você, quando faz a segurança lá, e eu falo porque, como eu estudei muito tempo e convivi muito lá, eu acabo dando mais exemplos de lá. Eles podem, por exemplo, contratar a polícia para fazer a segurança. Oficialmente. Eu vou lá no condado. Em algumas condições no Brasil já teve isso. Mais ou menos. É. Lá eu chego no condado, chamo o xerife e falo, olha, eu tenho esse empreendimento aqui e eu queria... vou chutar aqui, eu quero 2 policiais, uma viatura, uma bicicleta, né, uma moto. Isso é pago livremente, não é corrupção. Não. Isso é pago, Sim. existe um contrato, é pago e o condado é obrigado a investir esse dinheiro no raio de 2 quilômetros do shopping. Todo mundo quer morar do lado de shopping. É. Isso é bom para todo mundo. Porque o consumo aumenta no shopping. A segurança ou a sensação dela aumenta de segurança. também. Então, outras coisas. Por exemplo, no Brasil, o vigilante não tem poder de polícia. Lá, o dito vigilante deles, o security officer, ele pode até perseguir na rua. Na rua, armado. Não. Eles não usam arma. Mas a polícia tá lá. A polícia tá armada lá. E você vê, às vezes, por exemplo, a gente tem o que eles chamam de strip mall, né? Que é aqueles malls pequenininhos que tem muito nos Estados Unidos, que são, sei lá, 10 lojas e tal, em que a viatura da polícia sai de um strip mall, ele nem precisa ir na rua, porque tem ligação de um pro outro, passa para esse, aí o policial fecha o carro, entra, anda pelo mall, desce. Uma outra coisa também, a nossa legislação, e eu vi isso pessoalmente. Cheguei num shopping, tinha um menor de 16 anos pichando o degrau, do piso do degrau. Grafitando. Esse algemou ele. Prendeu ele no corrimão. Até a viatura chegar. Ah, sim. Faz isso no Brasil. Eu não tô dizendo não. que tá certo, eu não tô defendendo isso. Tá? Não. Você Eu está tô chamando a atenção comparando. para as diferenças. As Fazer diferenças. Tá. Eu tô falando que lá ele foi preso. Eu não sei exatamente qual é a penalidade, mas... De fato, incomoda muito o Brasil essa compreensão geral de que é legal dar uma grafitada, é legal vandalizar o patrimônio público e privado. Eu acho isso particularmente muito danoso. As pessoas não se sentem bem. Aquele que teve o seu muro entregue à pichação durante uma noite, quando ele acorda, ele vê ele é impactado por aquilo muito negativamente, ele se sente impotente, ele se sente... Eu não vou dizer aqui o que é, porque o canal não pratica o palavrão, mas ele se sente isso mesmo que vocês estão pensando. E lá, por exemplo, você pode banir uma pessoa do shopping. Eu posso, como empreendedor, Como empreendedor, você eu pode te proibir o cara... proíbo você de ir ao shopping.
acontece nos estádios de futebol aqui. Perfeito. É. Perfeito. E por reconhecimento facial, se for encontrado, pode dar até 8 anos de cadeia. Veja a diferença da legislação. Muitos defendem que, tipo assim, Nilton, a gente não tem uma segurança pública ou privada capacitada para fazer. Cara, isso já é outra coisa. É uma outra coisa. Sem dúvida. Estamos chegando já na parte mais Um papo de bom finalização. sobre o serviço. Pô, pois é, cara. O tempo nem parece, passou, Não, né? é, Tem não tanta passou. coisa pra Pois é, mas estou ali olhando também aí. tô vendo. Tá, nós estamos. Mas eu queria que você falasse muito sobre o seu trabalho de consultoria, porque o shopping é a grande vitrine, é a vedete para o prestador de serviço de segurança. Quando o cara, ou de limpeza, ou da brigada, quando o cara bota alguém com o uniforme dele lá e destaca a logomarca dele no uniforme do homem, que é o que é possível ele propagar, ele está se exibindo, ele está se colocando de uma maneira ostensiva à frente daquele público, porque vai lá o gerente contratante da indústria que está passando, vai lá também a pessoa que pode influenciar as decisões numa outra corporação qualquer. O shopping é a vitrine. Então, que conselhos e que tipo de assessoria, de consultoria você presta hoje a essas empresas que querem entrar no universo dos shoppings como fornecedor? É uma pergunta muito boa. Obrigado por ela. Em 2022, eu optei por me desligar dessa grande administradora, a qual eu tenho muita gratidão por tudo que ela me proporcionou, as oportunidades que eu tive de conhecer shopping center e todos os investimentos que a empresa fez em mim. Então, quem me conhece sabe, obviamente, qual é a empresa. Eu prefiro não falar, até porque eu não tenho essa autorização, mas eu queria deixar claro que eu sou muito grato a ela. Mas, por um momento de vida, eu optei por seguir uma carreira solo. Ainda trabalhei como consultor dessa empresa, porque depois de 20 anos é difícil você tanto para a empresa quanto para mim de sumir, né? Então eu ainda fiquei 1 ano e meio como consultor. Depois que eu pedi meu desligamento, eu continuei ainda como consultor trabalhando para ela. Ainda por 1 ano e meio, para você entender o quanto respeito se tem por mim, pela empresa, da empresa por mim. Por isso eu sou muito grato. E aí eu passei para o outro lado do balcão, né? Lá eu contratava, agora eu ajudo quem quer ser contratado. Fred, se você não conhece o seu cliente, você não consegue vender para ele. Tem que saber o que ele quer. O que ele quer. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Como é que eu monto essa planilha de custo? Ótimo. Obviamente dentro da legislação e dentro das regras Que da índices administradora. o shopping gosta de ler? Os indicadores-chave. Os Os indicadores. indicadores. E a outra coisa, de forma geral, a empresa vai lá. Não é empresa, não estou dando nenhum nome, não. Fala assim, meu custo é esse. Aí tá lá na planilha. Salário, posto, parará, parará, uniforme. Aí o gestor de shopping center, que tem uma visão, mas esse cara não gasta nada na capacitação desse... É muito pouco. Tô dando um exemplo. Sim. Esse uniforme aqui, que eu conheço aí, meu amigo, esse uniforme não vai durar 3 meses. E o que é mais importante no shopping center? O vigilante, Aparece. ele é o atendimento ao cliente. Você quer ver, quando você entra no shopping, você quer ver um vigilante sujo, uniforme maltrapilho, ou ainda com a camisa muito larga ou muito apertada, ou a gravata aqui? O carrinho de limpeza mal cuidado, a vassoura Sabe? Tudo espetada lá ao contrário. Exatamente. Aí você olha aquela planilha, Sim. fica, caraca, isso não vai, esse custo que ele está colocando aqui, aí as boas administradoras, muitas delas estão fazendo o quê? Olha, aí começam os SLAs.
E muitas das vezes... Fala aí pro público aí o que é isso. Service Level Agreement. Então, que quando você faz um contrato, né, você, contratante, você precisa colocar no seu contrato os SLAs, o Service Level Agreement. Ou seja, eu vou dar um exemplo qualquer. A reposição de uma eventual falta tem que ser no máximo em 2 horas. Eu chutei, tá? Isso tem que estar lá. Penalidade tal. Isso tem que estar no contrato. Aspectos da qualidade do serviço. Que Exatamente. Tem que estar acordados. Olha. Se esse contrato for mal feito, pode prejudicar ou o contratante ou a contratada. Eu trabalho orientando a empresa prestadora de serviço para que ela não faça um contrato que vai arrebentar ela, ou ainda que pode lá na frente prejudicar a própria administradora. E na negociação eu vou na administradora. Falo, cara, você acha que isso não, ou você assume esse risco? Você passa a ter, você, prestador de serviço, um profissional de shopping center. Que vai defender os seus interesses na negociação. Então, eu sei o que ele quer falar. Eu posso até treinar o comercial dele. Já faço isso muito, cara. Você não vai fazer isso, tá? Não fala isso, não. Porque o cara está acostumado a lidar com banco. Um vigilante armado. Diferente de um vigilante de shopping center. Então, cara, não chega... Eu vou dar um exemplo cru, para finalizar e não tomar o tempo de vocês. Não, ao contrário. Ao contrário, estamos aprendendo aqui. Nós já estamos percebendo que vai precisar de outro. Mas vai precisar de outro capítulo isso aqui. O vigilante, o gestor, teve um problema no shopping. Vou dizer um furto. A primeira coisa que o cara lá, o supervisor ou o gerente comercial da empresa que presta serviço para esse shopping center fala o quê? Você tem que aumentar o custo. Você tem que aumentar um posto. Ou botar 2 postos. Isso é a morte para o shopping center. Precisamos de um tempo para falar só sobre gestão de shopping center. Sobre o negócio shopping, como é cobrado. Service Level Management. É como você faz a gestão do negócio. Tá certo? Então, quando você fala isso, quando um profissional de uma empresa, quando eu estava lá, falava para mim, vamos aumentar 3 postos, eu falei, não é isso. Tá? Eu quero uma solução e aí existem elas. Claro. Não, você Existem não vai... essas. Só porque aí não pode chegar, então você como gerente comercial de um prestador de serviço, você não vai lá no seu cliente e fala assim, vamos aumentar 3, até porque isso não resolve. Isso não resolve. Tá claro. Eu acho essa que o teu trabalho é orientado nesse sentido aí, nesse né? sentido. Você certamente vai deixar aqui orientações, Instagram, outra coisa qualquer que você tenha, como instrumento de contato comercial. E esse público que está te vendo aqui vai certamente querer saber sem dúvida. como ingressar nas vitrines shoppings aí da vida. Eu tenho... Nossa, teria várias Mas a outras gente perguntas, pode, em outras curiosidade. oportunidades, Vamos falar ter sobre outras aí. capacitação. Eu quero sobre muito a te receber gestão, aqui outra vez. Planejamento. Que visão você isso. tem de como é que o brasileiro lida com esse tema, que sempre foi um tema difícil para o brasileiro, na questão do planejamento. Exato. Isso são coisas que a gente pode conversar, que eu gostaria muito de conversar contigo. E eu acho importante para a indústria da prestação de serviço. Eu acho fundamental para o crescimento do país. E hoje, um dos meus maiores orgulhos é poder colocar à disposição do mercado a experiência que eu adquiri ao longo dos 40 e poucos anos de segurança e mais de 20 em varejo de shopping center. Eu já trabalhei com segurança de sistema metroviário, 17 Você trabalhou anos. aqui no Rio de Janeiro? É? Eu fui responsável pela segurança do Metrô Rio. Hoje Metrô Rio. Né? Quer dizer, então, se como você falou antes... Você conheceu o Alexandre Batista, Alexandre. certamente? Ele é meu, digamos assim, meu sucessor depois de muitos anos. Então, E hoje eu continuo como amigo dele, mas ele hoje está numa empresa. Quem é do ramo conhece todo mundo. Não, o Alexandre Batista, sem dúvida.
É isso, é Bom, isso. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Olha, Eu sei o que cara você- que chegou até agora, não deu like, não se inscreveu no canal, Se fosse falar de outra coisa. ele, francamente, rapaz, é um sujeito, eu vou dizer uma coisa, é um sujeito detestável. É o mínimo que eu posso dizer dele. Eu concordo com você, mas Porque- eu não queria eu não queria terminar sem antes chamar a atenção para um fato importantíssimo. Qual se é, me então? permite? Claro. Que é o seguinte, o podcast Papo de Serviço entra hoje, como vocês podem observar, num outro patamar. O Papo de Serviço está uniformizado. Eu gostaria de chamar a reparei. atenção para você concorda Gente, comigo? desculpe que eu vi, eu não tava. Gente, eu não recebi o uniforme. Não, na próxima vamos providenciar. O entrevistado Desculpa, tem eu não recebi tem o que se uniforme. enquadrar. Foi casual, foi casual. Agora, o cara que não deu ainda o like, veja bem, ele padecerá sofrimentos ainda maiores que os de Jó. Ele sofrerá mais que a mãe do ouriço, E daí que é pra eu supondo, poder. Ele dá de supondo novo. que a mãe do ouriço já experimentasse os espinhos. O ouriço nasce sem espinhos. Mas é assim, por favor, façam isso. É recomendável. E foi um prazer ter vocês até agora aqui. Newton, eu quero muito, muito, muito tê-lo aqui de novo. Tá? Vamos falar à um pouco sua mais sobre esses disposição. índices numa outra situação. Vamos propor um roteiro mais invasivo na sua consultoria para que a gente possa ensinar para a galera. E eu estou o à caminho. disposição. Eu recebo muito, assim, às vezes, algumas consultas, perguntas e contatos pelo LinkedIn. Então, pode me procurar, Newton perfeito. Almeida. Eu tenho uma empresa de consultoria, mas é mais fácil me encontrar pelo LinkedIn. Vamos colocar isso lá então. A empresa qual é mesmo? Sócios Brasil. Sócipe Brasil. Sócipe Brasil. Sócipes Já foi Brasil. lá. Já foi. A Sócios Brasil é uma empresa de consultoria Maravilha. que existe desde 2010. Mas o mais importante é conhecer o profissional lá pelo Isso, eu LinkedIn. tive curiosidade. Sem fui lá no dúvida. Muito LinkedIn. obrigado aí por tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo.